Olá, boa noite. No dia em que o Brasil registra 200 mil mortes pela Covid-19, uma luz no fim do túnel. O primeiro pedido de registro emergencial da vacina Coronavac, produzida pelo Butantan em São Paulo, é apresentado à Anvisa. É a mesma vacina que o governo capixaba fez o pedido de mais de 400 mil doses mês passado. Mas, enquanto o Brasil espera pela vacina, mais de 5.200 pessoas já perderam a vida para a Covid aqui no estado. Um motorista de ambulância da capital foi uma das vítimas. No enterro, os amigos fizeram uma homenagem. Nos hospitais, jovens, idosos e até recém-nascidos lutam pela vida. Mesmo cansados, profissionais de saúde remam contra a maré para evitar mais mortes e apelam para que a população evite aglomerações. Você confere ainda a despedida ao casal morto na queda de um helicóptero em Vila Velha. Amigos fizeram homenagens no céu. No enterro, pétalas de rosa foram lançadas de um helicóptero. Fique com a gente, o TN2 já está no ar. A expectativa para o começo da vacinação contra o coronavírus no Brasil. O Instituto Butantan de São Paulo apresentou um pedido de liberação emergencial para começar a aplicar as doses. Eu vou chamar o repórter Yuri Demuner, que vai explicar qual o impacto dessa vacina aqui para o estado. Yuri, boa noite para você. Ei, Bruna, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. Tudo começou há quase um mês, lá no dia 10 de dezembro, quando o governador Renato Casagrande sinalizou ao governo de São Paulo a intenção para comprar 440 mil doses da vacina assim que ela fosse aprovada. Outros 11 estados também demonstraram interesse. O estado de São Paulo apostou na vacina Coronavac, que é de origem chinesa e apresentou de 78% a 100% de eficácia contra a Covid nos estudos realizados aqui no Brasil. O Instituto Butantan de São Paulo é o órgão que está desenvolvendo a Coronavac. Então, o que acontece agora? Com esse pedido emergencial anunciado pelo Instituto, a Anvisa teria até 10 dias para dar o primeiro parecer e depois mais 2 meses para registrar a vacina em definitivo ou não. Só que o Supremo Tribunal Federal determinou um prazo de até 72 horas para a resposta inicial da Anvisa. Caso seja aprovada, São Paulo já pode começar a vacinar a população e o estado do Espírito Santo já pode comprar as doses aí do estado de São Paulo. A ideia da Secretaria de Saúde do nosso estado é usar essas primeiras doses para vacinar profissionais de saúde e também pessoas do grupo de risco. Quem também está de olho na Coronavac, na vacina chinesa, é o Ministério da Saúde. O ministro Eduardo Pazuello falou que o Brasil já está preparado para vacinar a população ainda neste mês de janeiro. Vamos ver. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. O ministro da Saúde sabe que é bem difícil, mas ele se apega também ao fato de que tem outras vacinas sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Tem a vacina da Pfizer, tem também da AstraZeneca, de Oxford, mas uma outra vantagem da Coronavac é o preço. Ela foi negociada com o estado de São Paulo de forma mais barata. Diante disso, o Ministério da Saúde assinou agora no final da tarde de hoje um contrato com o Instituto Butantan para comprar 100 milhões de doses da Coronavac. De acordo com o Pazuello, 46 milhões de doses serão entregues até o mês de abril.
e a pasta vai distribuir de forma equitativa e proporcional entre todos os estados do Brasil. É aí, né, essa expectativa da vacina. E, Bruna, essas são as informações e eu tô doido para tomar essa vacina, minha amiga. Eu volto com você aí no estúdio. Você, eu e todo mundo, né, Yuri? Aguardamos aí na expectativa. Obrigada pelas informações. Olha, infelizmente, enquanto a vacina não chega, o coronavírus continua fazendo vítimas aqui no estado. Um motorista de ambulância que perdeu a batalha para a Covid-19. Ele foi enterrado hoje à tarde em Vila Velha. Os colegas do motorista de ambulância Anderson Menezes, de 52 anos, prestaram a última homenagem ao amigo. Anderson estava internado há 22 dias com Covid e não resistiu à doença. Como a morte foi causada pelo vírus, o corpo de Anderson não foi velado. Logo que chegou ao cemitério Parque da Paz, em Vila Velha, foi sepultado. Anderson trabalhou 20 anos como motorista de ambulância na Central de Transportes Sanitários da Prefeitura de Vitória. Agora fica a lembrança do profissional e amigo. Para a gente está sendo uma perda assim, irreparável. Anderson era um profissional exemplar, muito dedicado, e para a gente não tem o que comporte nesse momento, né? Ele era e sempre foi, sempre será um grande profissional e um exemplo para nós. Não existe, eu não vou pegar. Não existe isso. Todos nós estamos sujeitos a isso e nós temos que nos cuidar mesmo. E uma professora também perdeu a vida para a Covid-19. Ângela Maria Lucchini tinha 56 anos. Ela começou a passar mal no início de dezembro e precisou ser internada. Em pouco tempo, o quadro se agravou e Ângela precisou ser entubada. A professora não resistiu e morreu ontem após mais de um mês de internação. Ângela era diretora de uma escola em Cariacica. Natural de São Roque do Canaã, morava na Serra. Era educadora há 25 anos e estava perto de se aposentar. Ângela era casada e deixa 3 filhos. E se engana quem pensa que só os idosos podem ser vítimas da Covid-19. 11 crianças com até 9 anos de idade e 13 adolescentes também perderam a vida para a doença. Nossa equipe acompanhou de perto a luta dos médicos em uma UTI para tentar salvar essas vidas. Estamos entrando em uma das UTIs da Covid-19 do Hospital Evangélico em Vila Velha. Colocamos o equipamento de segurança. Lá dentro, pacientes e profissionais da saúde lutam pela vida. A tela do monitor mostra a saturação de oxigênio, pressão arterial e a frequência cardíaca. Entre 2 idosos, uma mulher de 31 anos. A paciente ficou entubada por uma semana, mas ainda apresenta dificuldades para respirar. Ela já tinha um problema renal, de pedra nos rins, precisou fazer um procedimento. Quando ela chegou para fazer esse procedimento eletivo, no centro cirúrgico ela apresentou uma dessaturação. A taxa de oxigênio dela caiu muito. Então, e não tinha nenhum motivo para isso durante a cirurgia. Então, lá no centro cirúrgico desconfiaram que ela podia estar com Covid. No 3º dia da internação foi confirmado Covid. Ela já estava muito cansada, a taxa de saturação dela estava muito baixa e ela precisou ser entubada. O número de pessoas jovens nas UTIs mais que dobrou. Somente aqui, antes, cerca de 2 jovens eram mantidos internados. O número passou para 5. A gente tem, sim, jovens saudáveis, que não tem nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de doença, que acabam desenvolvendo a forma grave e vindo parar assim na UTI. E são pacientes que acabam se tornando muito graves por serem jovens, eles fazem uma reação inflamatória muito intensa. Então acabam sendo muito mais graves do que os outros pacientes. Aqui na UTI, jovens e adultos lutam para sobreviver à Covid-19. E além dos idosos, os jovens devem ficar atentos com as consequências após a Covid, após a recuperação. Segundo uma pesquisa, os jovens apresentaram sintomas psicológicos, problemas como depressão, ansiedade e insônia. Os pacientes que fazem a forma grave, eles usam muito sedativos, a gente usa muito a medicação nesses pacientes e eles podem desenvolver sim sintomas neurológicos, neuropsíquicos relacionados ao uso dessas medicações e até mesmo a gravidade da doença. Outra preocupação são as crianças. Nesta UTI do Hospital Evangélico, percebemos que há vagas para adultos.
Mas, segundo o Dr. Canuto, no Hospital Infantil em Vitória, a UTIM está lotada. Os bebês é muito difícil você proteger ele com máscara, né? Então, o ideal é que esses pacientes, essas crianças não saiam, a não ser que tenha aí bastante cuidado ou muita necessidade de sair. As crianças maiores que aceitam o uso de máscara, deve ser usado máscara, mas também deve-se evitar sair, a não ser que seja muito necessário. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, em dezembro do ano passado foram registrados 510 casos de crianças e adolescentes infectados pela Covid. Somente nos primeiros dias de 2021, 14 crianças foram diagnosticadas com a doença. Até o momento, 9 pequenos morreram. Em 2020, mais de 5.700 crianças tiveram Covid. E este número pode aumentar. O importante é prevenir. Usar a máscara sempre, lavar a mão, água e sabão, se tiver álcool em gel ou álcool 70% também utilizar e evitar aglomerações. Prevenção e cuidados que valem para jovens, adultos e idosos. Dona Aurinede comemora a recuperação e recebe o carinho da equipe. Ela deve receber alta essa semana da UTI. Entrar debaixo do meu chuveiro, tomar um banho, deitar na minha cama. Eu acho que a gente ainda não está numa fase segura, numa fase que deve-se sair, curtir, enfim. Eu sei que jovens têm essa vontade, mas eu acho que dá para segurar um pouquinho, até porque a gente já está exausto também e acho que isso ajuda os médicos também. Com certeza. E o número de casos vem aumentando, viu? Nas últimas 24 horas, 34 pessoas perderam a vida para a Covid-19 e 1.646 novos casos foram confirmados. Vamos acompanhar na tela. O estado já se aproxima dos 259 mil infectados. 5.265 pessoas perderam a batalha para o vírus. Mais de 238 mil pacientes conseguiram se recuperar da doença. E agora um alerta, viu? Os criminosos estão se aproveitando do momento de angústia e dor de familiares de pacientes internados com a Covid para aplicar golpes. Depois de ficar 13 dias internado neste hospital particular de Vila Velha por causa da Covid-19, o marido da mulher que não quer aparecer estava prestes a ter alta, quando ela recebeu uma ligação dizendo que o estado de saúde dele poderia piorar. A pessoa dizia para mim que era o Dr. Guilherme, do hospital, que iria me passar um boletim médico a respeito da saúde do meu marido. Que ele tinha piorado o estado, estava com uma infecção gravíssima e que precisava fazer 2 tipos de exame. Me passou o valor dos exames e disse para mim que esses exames teriam que ser feitos urgente. A ligação era de um golpista que se passou por médico do hospital e que tinha diversas informações sobre o paciente. Ele disse para mim que o financeiro ligou para o plano de saúde e o plano de saúde deu até 10 dias para fazer essa autorização. Me perguntou se eu autorizaria a fazer particular. Após a ligação, a personal trainer entrou em desespero. Temia pela vida do marido. No momento de angústia, fez o depósito de R$ 1.200 para a conta do golpista. O golpe aconteceu na manhã de quarta-feira. Depois que recebeu o depósito, o falso médico continuou conversando com a vítima durante o dia. Disse que o marido dela já estava fazendo os procedimentos e que tudo ficaria bem. Ela só foi perceber que tinha caído em um golpe depois que entrou em contato com o hospital. Eu percebi que era um golpe quando uma pessoa me alertou, né? E eu entrei em contato com uma outra pessoa que trabalha em um hospital e ela falou comigo, pode ter certeza que você caiu num golpe. Na unidade, a vítima descobriu que outras famílias receberam o contato do mesmo homem. Toda a conversa com ela foi feita por meio de aplicativo de mensagem. O suposto médico errou a escrita de diversas palavras. A conta que ele passou para o depósito estava no nome de uma pessoa física. Detalhes que indicavam a tentativa de um golpe. Ela suspeita que alguém tenha vazado as informações do prontuário hospitalar do marido. A pessoa tinha acesso a tudo. Ao nome do meu plano de saúde, sabia quem eu era, sabia por que meu marido estava internado. E ontem à tarde, quando nós fomos receber o boletim médico, eu descobri que outras pessoas receberam essa ligação, essa mesma ligação. Alguém teve acesso a essa ficha de internação da UTI. O caso está sendo investigado pela polícia e até o momento nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
E a seguir, a despedida ao casal que morreu após a queda de um helicóptero em Vila Velha. A gente já volta. Foi enterrado hoje o casal que morreu após a queda de um helicóptero em Vila Velha. A despedida foi com pétalas de rosas lançadas de um helicóptero. A perícia da aeronáutica investiga a causa do acidente. Um cortejo no céu. Amigos homenagearam o piloto e engenheiro Otávio Schneider Queiroz, de 68 anos, e sobrevoaram o cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Na hora do sepultamento, pétalas de rosas foram lançadas. Uma pessoa que vai fazer falta, um grande piloto, um grande ser humano. E vai deixar muita falta para a gente lá no nosso aeroclube e no nosso convívio de modo geral. O corpo da namorada do piloto, Lucimara Poleto, de 52 anos, foi velado e sepultado no mesmo cemitério. Familiares estavam abalados e preferiram não gravar entrevista. João era amigo de infância da empresária. Uma menina com 52 anos, cheia de vida, cheia de plano e ceifada rapidamente. Então, é um tipo de morte que choca muito os amigos, a família. A amiga Neide lembra dos sonhos de Lucimara, que foram interrompidos com um acidente. Estudando para concurso público, estava num relacionamento bacana que ela desejava muito, né? Tinha seus planos, seus projetos de casar. O casal foi a Guarapari na quarta-feira e retornou nesta quinta. Por volta das 10h30 da manhã, o helicóptero caiu neste terreno, que fica próximo ao Aeroclube de Vila Velha. Os dois foram socorridos, mas morreram no local. Após a despedida do casal, agora amigos, pilotos do Otávio querem entender o que aconteceu, o que causou o acidente. E de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o helicóptero de Otávio estava regular. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, veio do Rio de Janeiro para investigar a causa do acidente. Testemunhas também já foram ouvidas. Vendo as imagens que o nosso aeroclube tem do acidente, onde ele caiu em menos de 10 segundos, a gente pode notar que houve algum problema no rotor de cauda do helicóptero dele. Não deve ter sido problema, não foi problema certamente de pilotagem, sim um problema mecânico. Evidentemente que nós temos que aguardar a conclusão da perícia por parte do CENIPA para ver de fato o que aconteceu. Amigos contaram que o helicóptero foi comprado nos Estados Unidos e que o empresário encarou uma viagem de 9 dias para trazer a aeronave. As 60 horas de voo foram para Otávio uma diversão. Sobre as investigações do acidente, ainda não há um prazo para que sejam concluídas. E ainda sobre esse acidente, um turista mineiro fez imagens do helicóptero momentos antes da queda e disse que os tripulantes jogaram cinzas no mar de Guarapari. Do apartamento da Praia do Morro, o turista registrou o momento em que as cinzas eram lançadas da aeronave. Ele pensou que fosse combustível vazando, mas logo depois percebeu que eram cinzas. Um amigo do piloto que morreu na queda do helicóptero confirmou para a repórter do jornal A Tribuna que realmente o casal teria programado o voo para lançar no mar de Guarapari as cinzas de um parente que foi cremado. E a seguir, prepare o bolso. A passagem do Transcol vai ficar mais cara a partir de domingo. E o preço do gás de cozinha também subiu. É um instante só. A passagem de ônibus e o gás de cozinha vão ficar mais caros. 2 aumentos que impactam diretamente no bolso do capixaba. A tarifa passa de R$ 3,90 para R$ 4,00. O bike GV passa de R$ 1,95 para R$ 2,00. Os novos valores começam a valer no domingo. A justificativa é de que o aumento foi necessário para cumprir o contrato de concessão do sistema assinado em 2014, que prevê reajustes anuais no mês de janeiro. Aumento também no valor do gás de cozinha. O preço vai subir em 6%. Na prática, isso significa um aumento de R$ 3,00. Em alguns bairros, a botija de gás deve chegar até R$ 88,00 a partir de hoje.
Vale destacar que no ano passado a Petrobras fez 10 reajustes no preço do gás e o botijão, que começou o ano anterior na faixa dos R$ 60, chegou a dezembro custando até R$ 85. Olha, o TN2 está terminando. Uma ótima noite para você e eu te espero amanhã no TN1, combinado? Até lá. Tchau, tchau.